Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai ver como foi a 7ª edição da campanha Doe Sangue, Compartilhe a Vida, realizada na sede do MPRJ. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre a carência de políticas públicas para a população LGBTI do estado do Rio de Janeiro. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje você vai ver como foi a 7ª edição da campanha Doe Sangue, Compartilhe a Vida, realizada na sede do MPRJ. A doação de sangue é um ato solidário e voluntário que pode salvar vidas. A fim de incentivar a coleta, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Hemorrio, realizou a 7ª edição da campanha Doe Sangue, Compartilhe Vida na sede da instituição. Muitas pessoas não vão até os órgãos de doação pela correria do dia a dia. E aqui estando no mesmo prédio que a gente trabalha, é tão prático, tão rápido, que a gente acaba tendo tempo hábil para fazer esse ato. Durante a doação, o candidato responde a um questionário e passa pelo cadastro. Logo depois, é entrevistado e examinado por um profissional de saúde. Se estiver apto, o voluntário é encaminhado para a coleta de sangue e, ao final, recebe um lanche. Eu sempre quis doar, mas eu nunca tive essa comodidade. Então, ser no Ministério dentro da instituição é ótimo. Além dos membros e servidores do MPRJ, o Núcleo de Saúde Ocupacional convidou pela primeira vez os funcionários da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para participarem do evento. As campanhas internas do MPRJ são realizadas desde 2015 e já beneficiaram mais de 1.400 pacientes. Todo evento como esse do MPRJ é fundamental para ajudar na reposição dos bolsas de sangue, que a gente tem sempre um déficit grande. Então, o Ministério Público, todos os anos, às vezes 2 vezes por ano, eles fazem essa coleta, o que ajuda muito a completar nossos estoques. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde e portar documento oficial com foto. Os menores de 18 anos deverão trazer autorização dos pais. Fique ligado, pois a próxima campanha na sede do MPRJ está prevista para o dia 6 de novembro. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Nós separamos aqui para o nosso telespectador 2 notícias do site do MPRJ. A primeira é a seguinte: o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, ministrou para estudantes de Direito do IBMEC a palestra Ministério Público Digital e a Nova Governança, ao lado do diretor do IBMEC, Marcelo Lourenço, do secretário estadual de Infraestrutura, Horácio Guimarães, do Procurador-Geral do Estado, Sérgio Neves, e de docentes da instituição. Gussen ressaltou a importância do papel do Ministério Público para o sistema de justiça nacional e reiterou que o uso de novas tecnologias, aliado à prática de análise e mineração de dados, é essencial para que os órgãos públicos prestem um serviço mais ágil e eficiente aos cidadãos. O outro destaque é o seguinte: o GAECO do MPRJ obteve na Justiça decisão favorável a uma denúncia oferecida contra 9 integrantes de uma associação criminosa pelos crimes de falsidade ideológica, peculato e fraude em processo licitatório, destinada à contratação de editora para a publicação de atos oficiais da Prefeitura de Silva Jardim. Um dos denunciados é o ex-prefeito da cidade, Wanderson Jimenez Alexandre, conhecido como Anderson Alexandre. Na decisão, a Justiça determinou a suspensão do exercício da função pública dos denunciados que ainda a exercem junto ao Poder Municipal, de todos os contratos de atividade financeira mantidos pela Prefeitura com as pessoas jurídicas citadas na denúncia e de qualquer outra pessoa jurídica que tenha como sócio qualquer um dos denunciados. Esses foram os destaques do site do Ministério Público do Rio de Janeiro.
E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse www.mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes. Ok, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre a carência de políticas públicas para a população LGBTI aqui no estado do Rio de Janeiro e, por consequência, também nós vamos replicar esse assunto, né, para todas as unidades da federação, né? E eu recebo aqui no estúdio a promotora de Justiça e assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eliane de Lima Pereira, e recebo também a doutora Maria Eduarda, que é advogada, que sustentou a criminalização da homofobia no STF. Bom, queria começar aqui com a doutora Eliane. Doutora Eliane, que ação foi essa no STF? Explica pra gente. Essa ação, na verdade, ela foi todo um movimento no sentido de estabelecer, à luz dos princípios da igualdade e da não discriminação, um tratamento igualitário, não discriminatório, em relação aos crimes cometidos por ódio contra a população LGBT, né? Tal qual o feminicídio hoje é reconhecido, a gente falava em feminicídio há um tempo e as pessoas não sabiam o que era, né? É aquele crime, principalmente aquele homicídio qualificado pelo ódio a tudo que vem do universo feminino. E em relação aos crimes praticados contra a população LGBT, é um ódio qualificado, os crimes qualificados por esse ódio à população LGBT, a tudo que sai de uma esfera de heteronormatividade. Doutora Maria Eduarda, como é que a senhora vê essa questão da judicialização dessas questões todas do universo LGBTI? Então, primeiro, para a gente entender por que foi judicializado, a gente tem que entender todo esse histórico, né? Então, assim, o movimento LGBT tenta promover uma legislação que possa garantir a proteção da sua incolumidade física e moral, enfim, para que possa estar protegido dentro de uma legislação há 11 anos. Nós tivemos a PL 122 que foi arquivada, tivemos outros projetos de iniciativa, como foi o projeto de lei de autoria da Jandira Fegali para tentar incluir as mulheres transexuais da Lei Maria da Penha, que foi derrubada. Nós tivemos outras iniciativas, como a entrada de mulheres trans no feminicídio, foi derrubada. Então, todo tipo de iniciativa legislativa que se era tentado para criminalizar e dar direitos para a população LGBT, ela era sistematicamente arquivada. Isso é sempre naquele discurso do conservadorismo, de que Deus criou o homem e a mulher, e, enfim, aquele discurso que a gente conhece bem, que é o discurso mais voltado para a orientação heterossexual e que não compreende as diferenças. Então, assim, depois de anos de batalha, nós tivemos a iniciativa de tentar via Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição Federal determina que assim seja feito. A Constituição Federal determina que é dever do Estado brasileiro combater todas as formas de discriminação. Então, no Estado brasileiro, nós temos lei que protege as mulheres, lei que protege os animais de estimação, idosos, crianças, população negra. Nós temos lei que criminaliza tudo, nós não temos lei que criminaliza a agressão e o homicídio homofóbico, o homicídio transfóbico, lesbofóbico, né? Não temos. Praticamente, eu acho que é o único segmento da população que não tem uma lei específica que lhe proteja. Pois é, doutora Eliane, eu lembro que tem um discurso na época advogado, né, professor Barroso, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, numa ação muito, muito interessante. Eu acho que é muito legal vocês que tenham curiosidade sobre esse tema, né, vocês pesquisarem no YouTube, que tem uma fala dele que é muito interessante, que ele diz o seguinte: quando o legislativo não se posiciona em relação a questões sociais, compete ao Supremo Tribunal Federal ocupar a vanguarda, né? Nós estamos tendo problemas no aspecto legislativo. Por que o legislativo não produz normas para regulamentar essas questões, doutora Eliane?
Bom, e a gente teria que se debruçar até sobre a divisão de poderes, né? O que acontece? Na nossa organização política, 2 dos 3 poderes são eleitos pelo voto, o executivo e o legislativo. Então, a gente sabe que existe uma influência muito grande das opiniões de comportamento em todo o sistema político, em todo o sistema eleitoral. Por óbvio, o judiciário é o poder que tem que, naturalmente, por definição, por essência, ser um poder contra-majoritário. É o que vai se contrapor a essa maioria, porque a maioria, a democracia, ela não é exatamente definida pelo que decide uma maioria. A democracia, ela vai muito além de um sistema regido, que seria quase que um autoritarismo de massas, né? A gente falar na soberania, vamos dizer assim, da maioria, mas sim, a democracia é aquele sistema que também garante a observância das minorias, dos direitos a essas minorias, que não são garantidos nesses outros 2 poderes, usualmente no legislativo e no executivo. Então, cabe sim ao judiciário essa postura contra-majoritária. Eu acho que isso vai realmente confirmar o que a doutora Maria Eduarda já veio falando, que foi observada uma oportunidade através da incidência com o Poder Judiciário, do reconhecimento, né, da cidadania, dos direitos à dignidade em relação à população LGBT. Doutora Maria Eduarda, esses processos, eles ajudam a elevar o nível de consciência das pessoas? Então, eu acredito que sim. E acredito, até para não ficar uma dúvida, porque eu vejo muito debate sobre se o STF estaria legislando ou não. E aí eu te digo com toda certeza que não. Porque o que se pede no Supremo Tribunal Federal, e para as pessoas terem esse entendimento, não se pede para o Supremo Tribunal Federal criar uma lei, criminalizar criar um dispositivo penal. O dispositivo penal já existe. O que está se pedindo é para que se entenda como que a homofobia e a transfobia é uma das formas do gênero racismo. Então, vai ser uma espécie do gênero do crime de racismo. Então, assim como nós temos várias espécies que compõem esse conceito de racismo, nós teríamos a homofobia e a transfobia. E eu vou exemplificar em 2 situações para que possa ser até plausível. Há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, um grupo de skinheads deu uma entrevista e disse que para eles homossexuais era uma raça imunda. Há um mês atrás, e na época das eleições também, tiveram 2 mulheres que foram agredidas por serem confundidas com transexuais. Então, assim, hoje você tem uma realidade de uma perseguição de certos grupos da sociedade a pessoas LGBT, da mesma forma, fazendo uma analogia com outras formas de racismo. Então, o conceito é muito parecido. Quando você tem um grupo que se prega a superioridade de um grupo sobre a inferioridade do outro, como é o branco sobre o negro, é o hétero sobre o LGBT. Então, de forma bem simples, né? O que a gente trata é exatamente isso, é reconhecer que a homofobia e a transfobia estão dentro do conceito jurídico e constitucional de racismo. Bom, olha, o programa está muito interessante, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas você não sai daí porque o MP Cidadão volta em 1 segundo, até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e no bloco anterior, eu interrompi a doutora Maria Eduarda, eu queria retomar essa questão, que nós temos no STF um julgamento que está em andamento, né? Mas eu te interrompi, queria te devolver a palavra para você comentar. Ok, obrigada. Só para complementar, em relação, estava falando se o STF estava legislando ou não, e chegamos à conclusão que não, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, é atribuição do Supremo Tribunal Federal a interpretação de leis. Interpretar leis conforme a própria Constituição. Então, sempre que haja dentro da sociedade algumas lacunas, é dever do Supremo Tribunal Federal suprir através dos entendimentos da interpretação do texto legal. Então, é por isso que eu entendo que ele está
interpretando, porque ele não está criando, a lei já existe, só que ela não está por uma questão ainda de entendimento geral na sociedade, incluindo grupos sociais que sofrem o mesmo tipo de violência ao qual o texto legal visa proteger. Então, assim, só para a gente ter esse entendimento, para até sanar a dúvida de se está legislando ou não, se está ultrapassando a repartição dos poderes, se está invadindo o poder legislativo ou não. Não está. Ele está apenas, como eu disse, interpretando mesmo o caso concreto de acordo com a Constituição. Isso aí pode ser observado no parecer de 150 páginas do ministro Fachin, que foi um excelente parecer, que fala sobre questões de gênero, fala sobre vivência, fala sobre o Yogyakarta, que a gente pode até depois debater mais, que são princípios de direitos humanos para a população LGBT, fala sobre livre orientação sexual e identidade de gênero, enfim. Então, assim, foi um parecer bem fundamentado, então não há razão para que haja dúvidas em relação a legislando ou não legislando. Não legislou, e isso é comprovado porque a lei já existe, não é criação de legislação. Doutora Eliane, como é que essa questão toda é vista dentro dos MPs? A senhora que interage muito com o MP de uma maneira geral, Brasil afora. Bom, o Ministério Público, em primeiro lugar, ele é vocacionado constitucionalmente para a defesa dos direitos humanos e das minorias, né? Eu acho que quem integra o Ministério Público tem como norte, primeiro, o artigo 127, que não deixa qualquer dúvida. Bom, do ponto de vista da nossa organização, existe o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, conselho esse responsável pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos, que tem participação de todos os ministérios públicos do Estado e dos ramos da União, debatendo temas variados de direitos humanos através das suas comissões e produzindo enunciados. Então, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, através do Grupo Nacional de Direitos Humanos, já havia produzido um enunciado determinando que os ministérios públicos adotassem a questão do nome social, né? No Rio de Janeiro isso já foi feito, tem algo em torno de 2 anos, mas na última reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos, me parece, houve um grande avanço ao reconhecer que a questão do uso dos banheiros também precisa ser reconhecida por essa organização. É algo que muitas vezes gera incidentes, gera desconhecimentos e que a gente precisa deixar claro, né, que o uso dos banheiros ele parte de uma autoidentificação, uma identificação de gênero mesmo, né? Então, se eu me sinto integrante do gênero feminino, eu uso o banheiro feminino. Se eu me percebo como integrante do gênero masculino, eu uso o banheiro masculino, e que isso precisa ser respeitado. Inclusive, eu queria aqui mostrar para os nossos telespectadores, né, essa cartilha que eu estou apresentando aqui para vocês. A cartilha é muito legal e eu queria que a senhora falasse um pouco dessa cartilha também, doutora Eliane. Essa cartilha é uma cartilha produzida, o teor, né, pela PFDC, que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, e que foi impressa, essa especificamente, pelo Ministério Público do Ceará. E traz conceitos como orientação sexual, identidade de gênero, enfim, vários conceitos que muitas vezes a gente se tumultua, né, são pouco conhecidos e que as pessoas fazem várias confusões. Eu acho que talvez a doutora Maria Eduarda... É uma cartilha além do direito, vamos dizer, além do juridiquês. Sim, usando uma série de linguagens adequadas, né? E também com referências legais, não só da normativa nacional, mas também da normativa internacional, como muito bem lembrou a doutora Maria Eduarda, que é algo que também deve nos reger, e de casos, ações que eventualmente vêm sendo adotadas na realidade do Brasil como um todo. Doutora Maria Eduarda, qual a importância das expressões serem tratadas de uma forma adequada, específica para esse universo LGBTI? Então, a necessidade e a importância das expressões é a inclusão, né?
Porque a partir do momento que você usa o gênero errado para aquela pessoa, que se auto-percebe dentro de um gênero específico, isso já gera um afastamento dela. Por exemplo, o uso dos banheiros, né? Eu costumo dizer que esse assunto ainda está rolando no STF, existe uma ação, e até queria comentar um pouco sobre isso, porque essa ação que gerou repercussão geral no STF foi devido a uma transexual de Santa Catarina ter sido impedida de utilizar o banheiro público dentro de um shopping. E ela acabou fazendo as necessidades dela nas calças, teve que voltar ainda de ônibus para casa, e ela entrou com uma ação indenizatória. Enfim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou improcedente a causa dela, e isso gerou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu se tratar de repercussão geral. O que eu posso comentar sobre isso é que, assim, que a Constituição já nos garante, essa que é a questão, a Constituição garante o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da não discriminação. A Resolução 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de 2012 já previa o uso de banheiros de acordo com o gênero. A Resolução 1 do MEC de 2018 já prevê, então a gente já tem uma série de tanto resoluções quanto princípios da própria Constituição que garantem isso. Só que existe sim, às vezes as leis não são suficientes, porque às vezes existe uma resistência e isso tem que acabar sendo dirimido em tribunais constitucionais, enfim. E você falou da importância, eu digo assim, por exemplo, se eu entro num espaço, por exemplo, e eu tenho uma identidade de gênero desrespeitada, isso já não inclui. Então, assim, se a gente está lutando por uma sociedade inclusiva, isso é importante. Mas também não vou criminalizar toda pessoa que não souber utilizar esses termos, né? Eu tenho que educar esse cidadão, a menos que haja uma resistência, mas eu acho que é preciso que haja uma educação da população para que a gente possa entender todas as diversidades, não só a diversidade sexual, que tem muitas outras diversidades que não são entendidas, como as pessoas com deficiência, enfim, que ainda existe muito capacitismo, existe muita, enfim. Mas eu acho que o caminho é esse, é a educação, né? A doutora Maria Eduarda, eu vou ter que te interromper agora, e a gente fica muito feliz de estar podendo fazer esse programa, de mais uma vez o Ministério Público do Rio de Janeiro estar na vanguarda dessas questões todas, né? Acho que é um exemplo bacana para o Brasil todo, pelo menos para levantar a questão, a gente derrubar preconceitos. Mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez a presença da promotora de Justiça e assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eliane de Lima Pereira, e da advogada Maria Eduarda, que sustentou a criminalização da homofobia no STF. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aí aparecendo na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão, onde nós vamos fazer a continuidade do nosso programa de hoje, tá bom? Um grande abraço, até lá!